pessoal, sejam bem-vindos ao canal Sem Perfil. Hoje vamos analisar esta questão, se é possível ver satélites da ISS, tudo bem? Normalmente, essas aqui são imagens da ISS, eu estou colocando para rodar. Os terraplanistas dizem que isso aqui é uma imagem falsa, porque não aparecem satélites aqui embaixo, não é? Um terraplanista me passou um link, eu vou mostrar aqui o vídeo do rapaz, é da RCA Vídeos, dentro do uso educacional das imagens do YouTube. Eu vou rodar o vídeo aqui para ver o que ele fala. Uma geração de caracteres com menos erros de português, eu acho que passariam um pouco mais de credibilidade ao conteúdo, não é? Vamos ver o que é falado aqui. Que não seja revelado. Vamos começar falando do satélite. A NASA nos diz que existem mais de 13 mil satélites em órbita no espaço. Essa seria a imagem que veríamos com 13 mil satélites em órbita. Vamos ver se isso aí é verdade? Parece que não é tão bem assim, não é? Vamos checar a informação. Mas ao invés disso, vemos outras imagens completamente diferentes. Bom, o argumento todo se baseia nisso. Eu fiz uma brincadeira aqui, pessoal. Eu copiei a imagem dele. Vamos fazer considerações agora. A imagem dele copiada em 56 segundos, onde ele fala que esta seria a imagem, é uma computação gráfica, óbvio, mas será que seria assim mesmo? Os senhores sabem o tamanho dessa esfera aqui atrás? Nós lembramos, né, que a esfera tem um equador, né, tem uma linha imaginária que passa pelo meio dela, que ele tem 40 mil quilômetros de distância, só que, como a gente só está podendo ver um lado, nós sabemos que essa linha tem 20 mil quilômetros de distância, só que como ele está em arco, eu vou dar um desconto aqui, vou considerar essa distância aqui como se fosse uma linha reta, pela nossa visualização plana. Então esse é o diâmetro do planeta Terra, tudo bem, pessoal? 12.740, que nós estamos considerando esta linha aqui sendo uma representação plana de um arco visto por cima, que na verdade ele tem 20 mil quilômetros, mas vamos considerar esse valor, eu acho que todo mundo entendeu. Mas olha aqui o satélite que é colocado aqui. Será que os satélites são deste tamanho mesmo? Será? Para verificar qual é o tamanho desse satélite em relação ao diâmetro da Terra aqui, os 12.740, eu levei a imagem lá para o canto e apaguei tudo em volta e fiquei só com o segmento vermelho aqui, ó, que é do tamanho do satélite. E depois eu copiei o segmento para baixo e pintei de uma outra cor. Aí eu fui sobrepondo essas imagens e obtive a seguinte conclusão. Olha, eu consegui colocar 15 satélites desse aqui sobre esta linha, o que dá, dividindo 12.740 por 15, dá 850 quilômetros, ou 850 mil metros. Algum dos senhores conhece um satélite de 850 quilômetros? Só isto já bastaria para refutar o vídeo, não é? Se nós dividirmos por 110, que é aproximadamente a largura da ISS, nós vamos ver que esta imagem ela é 7.700 vezes maior do que o maior satélite que o ser humano já colocou em órbita. Não existe satélite de 850 quilômetros. Se nós diminuirmos essa imagem para cerca de 7.700 vezes, todas estas pequenas estações espaciais que estão reproduzidas aqui vão simplesmente desaparecer como num passe de mágica. E o que é pior? Só existe uma ISS, os demais satélites são muito menores, não é? Vamos dar uma estudada rápida no assunto, mas vemos que aqui é o mesmo erro de escala que o senhor Gideão Cerqueira cometeu aqui neste modelo planetário, tentando tirar conclusões reais de um modelo que não está nas proporções reais. Tanto ele quanto esse cometem o mesmo erro, o mau uso da escala. Tudo bem, pessoal? Vamos ver um pouco de satélite. Vamos ver se a gente acha algum satélite com 850 quilômetros. Na Wikipedia você já tem muita informação, sugiro que passem lá para ver. Está aqui, nós vamos ver até que o primeiro satélite, o Sputnik 1, foi lançado antes da NASA existir e tinha 58 centímetros de diâmetro e pesava 83 quilos.
Bom, vamos ver aqui. Eu achei um site bem interessante aqui, que fala das órbitas e que fala dos satélites, do lançamento. É uma sequência de slides, ó, os senhores estão vendo. E numa delas vocês podem ver, inclusive, as órbitas. São divididas basicamente em 3. Tem as órbitas equatoriais, onde está inclusive a ISS, que varia de 300 a 1000 quilômetros. Veja que acima da ISS tem muito satélite. Aplicação para meteorologia. Temos a órbita polar, que é cerca de 800 quilômetros de altitude, serve para mapeamento. E temos as órbitas geoestacionárias, que estão muito acima, os satélites de telecomunicações e TV. Eles estão a cerca de 35.800 quilômetros de altitude. Aqui tem as informações todas lá da exposição de PowerPoint. Eu coloco o link para os senhores. Quem quiser se aprofundar, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul chega a calcular aqui a altitude da órbita geoestacionária. Esse arquivo é muito interessante do INPE, fala do tamanho e da massa dos satélites. Existem grandes satélites com massas superiores a 1000 kg, mas existem satélites, por exemplo, os nanosatélites, que têm uma massa entre 1 e 10 kg, e tem até os femtosatélites com massas menores do que 100 gramas. Você vê que satélite varia muito de tamanho, né, gente? O maior de todos é esse, a Estação Espacial, a ISS, que nós vamos inclusive usar essas medidas mais para frente. Temos o telescópio Hubble, também, que é muito grande. Ele é um telescópio de 13 metros de comprimento por 12 metros de largura, consideradas as abas dele abertas, e ele rotaciona em uma órbita a 612 quilômetros da Terra. Tudo bem, pessoal? Bem acima da ISS. Existem sites na internet onde você pode acompanhar o posicionamento da ISS e do Hubble também. E para mostrar que não são satélites gigantes apenas como esses que existem, o normal dos satélites é ser bem menor. Por exemplo, esse aqui é um BSE, é um satélite geoestacionário japonês, que tem 352 kg e 1,32 metros de largura por 1,19 de comprimento. Isto é um tamanho normal para um satélite. Os satélites não são do tamanho da ISS, eles são normalmente bem menores, eles são em média 10.000 vezes menores que a ISS. Tudo bem, pessoal? Bom, esse daqui já é uma outra história. Vamos voltar ao vídeo aqui. Bem, aqui nós temos neste vídeo a demonstração de que por que não se vê satélites. Possivelmente, não é, pessoal? Porque eles são muito pequenos para serem observados. Eles não têm 850 quilômetros de largura, como foi mostrado naquela animação, não é? E a que distância conseguiríamos ver um satélite ou um objeto? Vamos fazer algumas experiências. Os senhores estão vendo esta foto? Os senhores estão vendo algum objeto laranja aqui nesta foto? Os senhores podem procurar, que dificilmente vão achar. Mas eu vou aproximar agora. Olha ali, no banquinho, ó, aqui está o banquinho. Em cima dele, o que parecia ser só uma sombra ou um risco no banco, é na verdade uma tampinha redonda de Gatorade. Dá até para ler aqui a marca do isotônico. Mas essa foto foi tirada a 80 centímetros e essa daqui a 800 centímetros, muito mais distante. E o tamanho dessa tampinha é um diâmetro de 4 centímetros. De onde nós tiramos a conclusão que, se nós observarmos essa tampinha a 800 centímetros, ou seja, 200 vezes a medida do seu diâmetro, nós já não conseguiremos mais vê-la a olho nu. É a mesma coisa aqui, olha, a 15 metros, aumentando a distância, nós já não vemos nenhum resquício. E a 30 metros sequer conseguimos ver o banquinho, não é? À medida que nos afastamos, temos mais dificuldades de enxergar as coisas. Então aqui está a representação. A tampinha de 4 centímetros de diâmetro que eu vejo a 80 centímetros, eu já não consigo ver a 800, a 8 metros, não é? Pela mesma razão, usando a mesma proporção, a ISS, que tem 110 metros de largura, eu não conseguiria ver a uma distância de 22 quilômetros. Ela ficaria totalmente escondida dos meus olhos nus. Tudo bem, pessoal? Mas a ISS é muito grande, não é? E um satélite comum, por exemplo, o BSE, o satélite japonês. Eu sei que ele é geoestacionário, está muito acima da ISS.
Mas considerem um satélite do tamanho dele passando ali ao lado da ISS sendo filmado. Ele só seria visível até uns 260 metros. Apareceria um leve resquício dele. Mais do que isso, não seria visível a olho nu. É lógico que ninguém constrói uma estação de bilhões, trilhão até de dólares, para depois ficar colocando satélites próximos a ela, colocando a mesma em risco de colisão. Seria jogar dinheiro fora. É óbvio que ela está numa faixa exclusiva para que ela possa rotacionar sem o risco de colisão. E os satélites estão abaixo, são pequenos e é praticamente impossível a sua visualização. Vamos fazer alguns cálculos aqui. Eu vou mostrar o que eu quero falar. Quanto tem volume essa atmosfera da Terra entre a camada, a partir, por exemplo, dos 300 quilômetros, onde começamos a ter satélites circulando, e até os 400 quilômetros, que fica abaixo da ISS. Vamos fazer esses cálculos? Vamos lá. Vamos fazer as contas. Eu fiz aqui uma esfera, está aqui o planeta Terra, e aumentei o raio em 300 quilômetros para considerar que a partir daí teremos satélites em órbita. Qual o tamanho desta esfera? Pegamos a fórmula para cálculo de esfera, pegamos o raio da Terra, que é 6.371 km, aumentamos em 300 km para ver o raio desta esfera, de onde começariam as órbitas a 300 km da superfície, e é este o valor que achamos. Vamos guardar esse valor. É um número da ordem de 1,4 trilhão de quilômetros cúbicos. É muito volume, não é, pessoal? E agora vamos fazer um cálculo de como seria a mesma esfera, mas agora a 400 quilômetros, que é quando a ISS está aqui rotacionando. O mesmo cálculo dessa esfera, que seria um pouco maior que a anterior, nós agora consideramos o raio da Terra mais 400 quilômetros, e os cálculos nos levam a 1,3 trilhão de quilômetros cúbicos aproximadamente. Quando colocamos as duas medidas que encontramos, tiramos esta medida aqui de dentro dela, porque essa está dentro aqui, para calcular apenas a área entre a ISS e o início das órbitas dos satélites, considerando para isso 300 quilômetros. E nós obtemos aqui o valor irrisório, olha aqui, de 56 bilhões de quilômetros cúbicos. Os senhores perceberam o tamanho desses números? Sim, números em escala planetária ficam deste tamanho mesmo, não é? Agora já tem o valor aqui do volume entre os 300 e os 400, apenas essa pequena faixinha azul desse desenho. E qual é o volume da ISS? Já calculei aqui, não posso calcular em metros porque aqui está em quilômetros. Então peguei as medidas da ISS em metros e transferi para quilômetros e os multipliquei para atingir o seu volume. O volume da ISS é 0,00016 quilômetros cúbicos. Olha só a conclusão que eu chego, que nesta faixinha azul, entre os 300 e 400 quilômetros, abaixo aqui da ISS, onde estão circulando os satélites, nós teríamos a bagatela de, olha, dividindo um número pelo outro, um volume pelo outro, nós teríamos aqui a bagatela de, olha, isso aqui são unidades, milhares, milhões, bilhões, trilhões. Poderiam estar ali 354 trilhões de estações espaciais. Os senhores perceberam o tamanho desses números? E observem, os satélites não são do tamanho da ISS. O normal de um satélite é ser extremamente menor do que a ISS. Vamos fazer uma outra análise. Vamos ver o perímetro aqui desta circunferência de 400 quilômetros além do raio da Terra, tudo bem? Vamos ver além da superfície da Terra. O perímetro da circunferência, esta é a fórmula. Então eu considerei aqui o raio da Terra, aquilo que eu já tinha feito antes, os 6.371 mais os 400, obtendo 6.771. Fiz as multiplicações e cheguei a 42.521 quilômetros de perímetro tem esta circunferência, pela órbita onde circula a ISS. Ou seja, como a largura da ISS
é de 0,109 quilômetros, dividindo uma pela outra, eu chego à conclusão de que poderíamos colocar 390 mil ISS, uma ao lado da outra aqui, e mesmo assim, para poder cumprir este perímetro, não é? Se colocássemos 15 mil, elas ainda estariam bastante distanciadas, não é? E vejam bem, existe apenas uma ISS. O que eu quis demonstrar com isso? Eu quis demonstrar a grandeza desses números. A partir daqui, nós já voltamos aqui para o problema original. Isto aqui é uma representação feita para enganar os senhores. O satélite não tem esse tamanho aqui, não. O satélite aqui tem pelo menos 850 quilômetros e este satélite não existe. É o mesmo erro cometido neste vídeo, como neste vídeo do Gideão, o mau uso das escalas, e faz com que isso seja um sofisma, uma mentira, algo que apenas serve para enganar os senhores. Não são possíveis as observações de satélites aqui, exatamente porque eles são muito pequenos e passam a uma distância que não se permite a visualização. Alguns falam, por que não mandam o Hubble tirar uma foto aproximada de um satélite para nos provar que existem satélites? Pessoal, o Hubble foi projetado, custou muito caro para ver o universo e não para provar esta besteira de que a Terra não é plana. Ele não foi construído para essa finalidade. Seria a mesma coisa que você colocar uma câmera de vigilância na sua casa para impedir que ladrões pulem o muro e colocá-la dentro do seu banheiro. Ela não vai atingir a sua finalidade. Se vocês quiserem ver, inclusive, a ISS, é possível vê-la e fotografá-la com os equipamentos, logicamente com algum equipamento óptico. Esse daqui é uma imagem da ISS feita em 2008. Existe inclusive a possibilidade de você filmar a ISS, como esse rapaz aqui, o Diego Ramon, olha, filmou a ISS. Está aqui, veja. É lógico que ele está mudando aqui a posição do aparelho que está filmando, mas olha aqui a estação espacial. E se você quiser saber quando ela vai passar por aí, eu vou deixar esse vídeo também na descrição. Vão até o canal do Rogeroxtube e vejam que ele fez um vídeo onde ele mostra um aplicativo para localizar a ISS, para você saber quando ela vai passar aí perto da sua casa, se ela passar, para que os senhores possam acompanhar. Então, devidamente demonstrado que os satélites não são vistos aqui, porque não é possível mesmo essa visualização, que este vídeo é só mais uma grande besteira, como esse daqui já era, pelo não uso de escala, consideramos finalizado mais um vídeo e aguardem as próximas produções.